que são discursos em que se enxerga o opositor político como se ele fosse alguém que deveria ser eliminado desse campo político. Isso poderia levar a uma discussão sobre um eventual prosseguimento de um processo de impeachment, mas que é algo que a gente não consegue vislumbrar como possível no contexto atual. É preciso que tanto ele como o próprio Partido dos Trabalhadores sejam bastante cuidadosos em relação à sua própria segurança. Bom, nesse domingo a gente teve um triste caso, mais um triste capítulo da recente escalada de violência política no Brasil, que foi o assassinato de um tesoureiro do PT e guarda municipal em Foz do Iguaçu, no Paraná, por um militante bolsonarista. Para falar sobre esse assunto e sobre os desdobramentos e possíveis causas desse crescente extremismo na política brasileira, estamos aqui hoje com o Emílio Peluso Meyer. Ele é professor de Direito Constitucional pela UFMG e é um dos membros do DEMOS, que é o Observatório para o Monitoramento dos Riscos Eleitorais do Brasil. Emílio, queria saber de você, essa violência política tem se escalado nos últimos anos de uma forma bem sensível. De que forma que ela está ligada a esse modus operandi do governo Bolsonaro em si? A gente pode perceber que tem alguns níveis diversos aí de conexão entre o que aconteceu recentemente, né, e os vários casos que têm se repetido de violência política e a forma como tanto o presidente Bolsonaro como vários apoiadores do que a gente poderia chamar de um movimento bolsonarista enxergam que é a forma adequada de lidar com a política no país, né? O presidente Bolsonaro, vale lembrar, desde a campanha eleitoral de 2018, logo após o seu resultado positivo naquela campanha presidencial, ele, por diversas ocasiões, tem enaltecido discursos que são discursos em que se enxerga o opositor político como se ele fosse alguém que deveria ser eliminado desse campo político. E não se trata apenas de uma retórica contida, algo que é velado, né? O presidente ontem ainda tentou dizer que havia uma distorção, que as pessoas não sabiam entender, não percebiam o que era uma retórica, né, no final das contas, mas, em geral, o que a gente pode verificar é que muito claramente defende-se que é possível, que é necessário que agressões, sejam elas de forma psicológica, sejam elas de forma física, elas possam acontecer, e isso é defendido abertamente tanto pelo presidente como por diversos seus apoiadores. Então, a gente pode perceber que, na verdade, quando você tem alguém com a capacidade de se colocar, de se posicionar da forma como ele se posicionou, que é possível que isso chegue a determinados apoiadores e esses apoiadores acabem tomando decisões limites como essa que foi tomada no domingo, né, extremamente triste para o contexto político brasileiro. Emílio, a gente pode responsabilizar o presidente Bolsonaro por esses atos de violência política que têm acontecido nos últimos anos, nos últimos meses, nas últimas semanas? A gente tem que separar o tipo de responsabilidade que é possível estabelecer ou classificar aqui nesse contexto, né? A gente pode falar numa responsabilidade num campo que seria de uma responsabilidade moral, né, e que não tem uma consequência direta para o próprio presidente da República, mas há uma responsabilidade, sim, num campo político. O presidente é o agente de Estado com maior destaque no país, então qualquer discurso, ou qualquer palavra, qualquer tipo de incitação que ele faça tem uma repercussão e tem consequências práticas, e essas consequências às vezes podem se voltar contra ele como consequências políticas. Então, acho que a gente pode perceber, na verdade, que um tipo de responsabilidade pode advir justamente da forma como politicamente os resultados vão se apresentar no processo eleitoral daqui em diante. Poderia se discutir também uma responsabilidade no campo de crimes de responsabilidade, e aí é preciso, né, catalogar e separar os diversos atos pelos quais o presidente tem insuflado seus apoiadores a agir desse modo, né? E isso poderia levar a uma discussão sobre um eventual prosseguimento de um processo de impeachment, mas que é algo que a gente não consegue vislumbrar como possível no contexto atual de uma Câmara dos Deputados dominada pelo Centrão e de um Senado também bem influenciado pela lógica das emendas do orçamento secreto. Então, essa responsabilidade ela existe, né? O problema é efetivá-la até o final, pelo menos até o final desse mandato. Bom, e a maior ameaça para o presidente Bolsonaro nesse momento é o ex-presidente Lula, né, que lidera as pesquisas eleitorais, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Então, existe aí essa ameaça clara do PT
novamente frente ao Bolsonaro, né? Falando do ponto de vista do bolsonarismo. A gente pode falar que o presidente Lula, dada todas essas circunstâncias, corre perigo, que ele tem sua vida em risco durante essa campanha eleitoral? Com certeza. Acho que a gente não pode ser inocente em relação a isso, não. O ex-presidente Lula tem uma trajetória política que é alinhada aí, pelo menos aos últimos 40 anos, né, no Brasil, e tem uma envergadura política que é muito grande no contexto dessa narrativa que se desdobrou nessas últimas 4 décadas. Então, ela é uma figura central, foi uma figura central em 2018 para se saber qual seria o resultado eleitoral naquele momento, né, e diante daquilo que aconteceu no contexto distorsivo da Operação Lava Jato, né? E ele permanece como o principal candidato aí capaz de fato derrotar o presidente Bolsonaro. Então, isso tudo faz com que a gente canalize para a pessoa dele esse risco muito grande, né? A gente já observou aí que militantes bolsonaristas de alguma forma já se colocaram contra comícios que aconteceram em apoio ao ex-presidente. Então, é preciso que tanto ele como o próprio Partido dos Trabalhadores sejam bastante cuidadosos em relação à sua própria segurança, porque, de fato, ele é uma figura política muito importante, uma figura política que acaba chamando a atenção justamente para esse contexto em que a violência política ganha um simbolismo, e ganha um simbolismo ainda maior quando nós falamos de um ex-presidente da República.